João capítulo de número 1, quero ler com você do verso 1 ao verso 14. João capítulo de número 1, versos 1 a 14. Convido você a ler o texto, a permanecer com a sua Bíblia aberta, acompanhar todas as referências, para que Deus possa nos fortalecer na palavra nessa noite. Diz o texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, qual foi o primeiro elemento criado por Deus? Você se lembra? Disse Deus: haja luz. A luz foi o primeiro elemento, embora não palpável, mas é um elemento físico, é um elemento que se percebe através das conjunções da própria física, do elaborado do entendimento humano, ou da capacidade que o próprio Deus nos deu para entendermos a criação. A luz é o primeiro elemento criado pelo Senhor, está lá em Gênesis 1, verso 3, e essa luz é um fenômeno essencial às nossas vidas. Nós não existimos sem luz. Existem alguns seres que habitam na escuridão, alguns insetos que só moram em lugares escuros, mas o ser humano não foi criado para viver na escuridão, nem física e nem mesmo escuridão espiritual. Viver no escuro é para o homem moderno uma experiência inimaginável. Aqui e ali nós temos alguns problemas de energia. Questão de meses atrás foi o estado lá do extremo brasileiro que teve o grande problema de 17 dias, salvo engano, sem energia elétrica. Imagine você, numa cidade como São Paulo, ou na nossa região aqui da Baixada, nós ficarmos um dia, 2 dias, 3, uma semana sem energia elétrica. Não só a questão da comunicação, que para nós é tão dinâmica o tempo todo, não só a questão da preservação dos alimentos ali em nossas geladeiras ou freezers, mas a existência sem energia que traga a luz, especialmente à noite para nós, é um problema, é uma dificuldade tão grande. A luz é esse fenômeno criado pelo Senhor, essencial à existência, essencial à vida humana, e nós não conseguimos sequer nos imaginar como seria o mundo se houvesse de fato um problema de tamanha grandeza que nós não tivéssemos mais energia elétrica, seja pelas termoelétricas, pelas hidrelétricas, pelas energias eólicas ou outras afins, de modo que nós pudéssemos ter iluminação. Seria um problema de tamanha grandeza que talvez privaria a existência de muitos de nós. Há um site universitário, é www.universitario.net. Se você entrar por lá e pesquisar o que é luz, você vai encontrar a seguinte definição: luz é a radiação eletromagnética capaz de provocar sensação visual num observador normal. Transporta uma energia chamada energia radiante, que é capaz de sensibilizar as células de nossa retina e provocar uma sensação de visão. Então a luz é essencial à nossa capacidade de ver.
Se nós não tivermos luz, temos dificuldade em ver. Deus, a Bíblia vai dizer lá no Salmo 139, que Ele não precisa da luz física para ver nada. Lá o Salmo 139 diz que a luz e a escuridão, para Ele é a mesma coisa. Ele conhece tudo que está à sua frente, ou tudo que existe, seja na mais intensa luz, ou na mais negra escuridão, Deus percebe e conhece todas as coisas, mas nós não. Perca um objeto no escuro, numa noite que deu um blackout, você está sem energia, sem uma vela, sem um celular que hoje, num balançar, você acende, numa facilidade tremenda de ter luz na nossa mão o tempo todo, mas vá procurar um objeto na escuridão. Nós temos dificuldade, nós não conseguimos perceber e ver as coisas. Eu quero que você pare por aí e guarde essa ideia da necessidade da luz para a nossa vida. Vamos compartilhar algo mais olhando para o texto. Quero voltar com você, queridos, no texto ou no arcabouço, no contexto de João. No Evangelho, se você for ler todo o Evangelho de João, você não vai encontrar nem um versículo onde João fala, eu, João, escrevi o Evangelho. Você não tem. No Evangelho de João não há um indicativo direto, assim como Paulo, Pedro, eles escrevem e falam, né? Eu, Paulo, apóstolo do Senhor e tal, e ele se dirige se definindo e se apresentando às igrejas às quais ele escrevia. No Evangelho de João você não tem essa postura, mas você vai compreender à luz da leitura mais ampla, que as mais antigas tradições da igreja, isso desde os tempos lá do passado, atribuem a João a autoria desse evangelho. Alguns vão duvidar que seja o mesmo autor para João, o mesmo autor para as cartas de João e o mesmo autor para Apocalipse. Nós, cristãos reformados, entendemos que o João é o mesmo. Pode mudar um pouquinho do estilo, um pouquinho da maneira como escreve, a localização, o assunto, mas, regra geral, João é o mesmo autor dos dos 5 textos. Evangelho, 1ª, 2ª, 3ª, João, cartas e também o texto lá de Apocalipse. João vai se identificar aqui nesse contexto, dentro do texto de João, por várias vezes, como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Aí nós vamos saber pela leitura do todo dos evangelhos, que aquele discípulo que é colocado como a quem Jesus amava, é aquele que tinha mais intimidade, é aquele que tinha mais proximidade com o Senhor, é aquele que lá na ceia reclina-se praticamente a sua cabeça no peito de Jesus, era aquele que tinha tamanha proximidade do Senhor Jesus Cristo. Ele pertencia ao círculo mais íntimo dos seguidores de Jesus. Todos os eventos, João estava presente. Nos eventos mais particulares da vida de Jesus, narrados dos evangelhos, João estava neles. Alguns eventos você não ouve falar de nenhum dos discípulos, mas João, Pedro, André e Tiago, esses 4 eram os 4 que estavam em praticamente a maioria dos eventos. João, Pedro e Tiago eram os 3 que estavam também em mais eventos do que o outro colega que ficou de lado. Mas João é aquele que estava presente em todos. Era aquele que era a quem Jesus amava. Se você for construir a biografia de João, você vai descobrir que as mães, a mãe de João e a mãe de Jesus, Maria, elas eram parentes. Então há o costume de se dizer que João e Jesus eram primos carnais, muito próximos por consanguinidade. Então eles, além de serem parentes, eram também muito próximos ali na linha ministerial, no trabalho que Jesus desenvolvia. João possivelmente era o apóstolo ou o discípulo, nesse contexto primário, o discípulo mais novo de Jesus, o mais novo apóstolo. Alguns vão dizer que talvez na época do ministério de Cristo, João tivesse por volta dos seus 25 anos. Era ainda um garoto. Era aquele menino corajoso, destemido, intrépido, ao mesmo tempo receoso de algumas coisas. Se lembra da ressurreição de Jesus? As mulheres encontram com os discípulos e falam, olha, Jesus ressuscitou, ele não está no túmulo. Vamos lá, eu vi o túmulo aberto, não tinha nada ali, Jesus não estava mais.
e sai na disparada em direção ao túmulo 2 dos discípulos. Quem? Pedro e João. Pedro já era um senhor, talvez de uns 40 e alguns anos, não é? Pedro já era uma pessoa mais idosa, mais vivida, mais cansado, quem sabe mais pesado um pouco, e na corrida em direção ao túmulo, João chega primeiro, mas temeroso, ficou ali na porta, sem coragem de entrar. Pedro já chega um pouquinho atrasado, mas entra, corajosa e intrepidamente, como era do seu perfil, entra no túmulo. Só para notar, meus irmãos, que João estava presente em praticamente todos os eventos da experiência de Jesus aqui nessa terra. De acordo com alguns estudiosos do texto bíblico, João pode ter escrito esse evangelho a partir do ano 66 a 70, mais ou menos. Não há uma precisão também quanto à data da escrita. É possível que algumas bíblias com comentários, alguns comentários particulares, podem colocar o evangelho um pouco mais na frente, quase que lá junto com o texto do Apocalipse, porque nós não temos muitos dados no evangelho que marque definitivamente o seu período de escrita. E para nós o mais importante não é o período de escrita, mas o conteúdo que ele carrega. Boa parte dos eruditos também vão indicar a origem do evangelho, como dissemos, sendo escrito lá de Éfeso, porque João foi pastor em Éfeso durante um bom período, mas no final da sua vida. O propósito do texto joanino é explicado pelo próprio João. Eu quero convidar você a correr então lá no capítulo 20, dá uma corridinha lá, João 20, verso 30 e 31. Olhe por que é que João escreveu. João 20, verso 30 e 31, ele diz exatamente: estou escrevendo esse evangelho para quê? Olhe lá, diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então João deixa muito claro qual é o objetivo. Eu estou escrevendo para quê? Demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nisto, vocês tenham vida em nome de Jesus. Se você for olhar, meus irmãos, também uma coisa extremamente particular de João é o verbo crer. Ele vai utilizar esse verbo em farta escala em todo o seu evangelho, e o crer para João não era apenas um assentimento histórico, não era apenas você saber, não é verdade, tal dia teve um terremoto, ou em tal situação aconteceu um tsunami. Não é apenas o ponto histórico da coisa. O crer não é apenas o assentimento de que de fato aconteceu algo, mas o crer para João é uma confiança plena. Crer é confiar. Para João, em todo o seu evangelho, ele tem essa conotação do crer como confiança na pessoa de Jesus Cristo. Então, esses foram registrados para que confiem que Jesus é o Cristo, e para que, confiando, eu poderia traduzir assim para você, tenhais vida em seu nome. Queridos, o evangelho de João, ele apresenta também no decurso do seu evangelho várias figuras que nos revelam a pessoa de Jesus. Por exemplo, para João, Jesus é a água da vida. Não vamos discorrer sobre isso, mas para João, Jesus é o pão da vida. Para João, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é a videira verdadeira, é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, é a porta do aprisco. Então João utiliza várias dessas figuras, e dentre elas, eu pulei uma propositalmente, dentre essas figuras, João diz que Jesus é a luz. É a luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Deus é apresentado como luz nas Escrituras, e Jesus também é apresentado, inclusive ele próprio se apresenta. Se você corre lá para o capítulo de número 8, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. No capítulo 9, ele descortina uma cura miraculosa, abre os olhos de um cego, de modo que ele prove que realmente ele é não somente uma luz, uma ideia de uma luz, mas ele traz a luz também àqueles que estão em cegueira.
Então, ele apresenta-se ao mundo como sendo a luz do mundo. E eu quero explorar um pouquinho nessa oportunidade, essa figura da luz na pessoa de Jesus Cristo, uma revelação verdadeira do Filho de Deus. Eu quero também que nós venhamos a responder a seguinte pergunta temática: por que Jesus é a luz? Se você tivesse que responder isso para algum colega, algum amigo a quem você está evangelizando, o que você diria? Por que Jesus é a luz? Então eu quero trazer 3 respostas simples, estão no texto bíblico e podemos nos fortalecer com ela nessa noite. Primeiro, Jesus é a luz do mundo, irmãos, porque Ele concede vida. Ele é a luz porque Ele é a fonte da vida. Volta para o texto de João, capítulo 1, versículo de número 9. Diz o texto, a saber, João Batista, diz o versículo 7 e 8, ele não era luz, mas ele veio para testificar acerca da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Se você volta para o versículo de número 4, João diz que a vida estava nele, em Jesus, que é o verbo, e a vida era a luz dos homens. Primeira coisa, queridos, que eu quero discorrer nessa proposição de que Jesus é a luz do mundo porque Ele concede vida, é que sem luz não haveria vida. Nós já dissemos então que Deus, no seu ato criador, a primeira coisa que Ele rompe na criação é luz. Haja luz, porque a vida aliás, a luz é vital, a luz é um elemento essencial à vida em nosso planeta. Nós precisamos de luz para existir. Se você se lembra, a fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é aquele processo pelo qual as plantas retiram o dióxido de carbono do ambiente, a poluição do ambiente. As plantas fazem isso e transformam esse dióxido de carbono em oxigênio, liberando oxigênio, e é por causa dessa luz que é possível então fazer esse processo. Todas as formas de energia utilizadas pelo homem, exceto a luz nuclear, ela provém do sol, por enquanto, né? As formas de energia que nós usamos, elas têm uma procedência do nosso sol. A fotossíntese, por exemplo, mais uma vez citada, é a síntese pela luz. Foto é luz, e então é a síntese através da própria luz, onde as plantas fazem esse processo de transformar o dióxido de carbono, que é nocivo, que é ruim para a nossa vida, e trazer de volta um oxigênio puro. Outra coisa, querido, sem o sol nós não teríamos vida. Nós sabemos, por exemplo, que se o sol se afastar um pouco do nosso planeta, nós morreríamos congelados em pouco tempo. Se ele se aproximar um pouco mais, nós morreríamos torrados pelo calor intenso em pouco tempo. Eu li certa feita, já tem aí uns 20 e tantos anos que eu li essa ilustração, salvo engano, naquelas seleções do Digest. Eu li essa ilustração mostrando um fato que nos Estados Unidos, aí na época tem lá o local, o hospital, as citações literárias para se buscar ali. No momento eu não guardei isso, mas tem na memória. Eu li, por exemplo, que num hospital nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, um hospital voltado para cegos. Eles precisavam de um outro ambiente e projetaram então um outro ambiente propício para cegos. E já que o cego não vê, então para que tantas janelas e tantas aberturas nesse novo hospital? Vamos construí-lo e vamos evitar gastos a mais com janelas. Vamos ter apenas a iluminação artificial, de modo que os que trabalham ali com os cegos possam ter livre acesso. E assim fizeram. Um edifício muito grande, bonito, moderno, com muitos equipamentos, mas com quase nada de entrada de claridade e de luz natural. Inaugurou-se aquele grande edifício, começou a tratar ali os cegos, mas em algum pouco tempo à frente, alguns cegos começaram a ficar doentes, alguns um tempo mais à frente começaram a morrer, e houve então uma pesquisa, o que está acontecendo? E foram descobrir que exatamente a ausência da luz solar, a ausência da claridade do sol com seus raios tão necessários à nossa vida, a vitamina D, nesse tempo de pandemia, você tem ouvido muito sobre isso, é essencial a vitamina D, inclusive para a sua capacidade de
imunização ou de suporte físico, de saúde, para que você possa vencer a doença. Então foram descobrindo que precisava de luz dentro daquele hospital, e rapidamente então mandaram quebrar paredes, abrir janelas, e algum tempo à frente tudo estava de volta ao normal, e os cegos foram recobrando ali a sua saúde, a sua capacidade de viver melhor. Então, só para, através dessa ilustração, mostrar mais uma vez, nós precisamos da luz do sol. Quem fica escondido, guardado, recluso o tempo todo, sem tomar sol, está lesando a própria saúde. Fica em casa, mas vai para o quintal tomar sol, né? Fica em casa, mas reponha a sua vitamina D. E a melhor forma de repor a vitamina D é através do próprio banho de sol. Então todos nós precisamos disso. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus é sol. Jesus é o sol necessário para a minha e para a sua vida. A Bíblia vai dizer que ele é necessário à verdadeira vida. Sem Jesus não há vida. Vida verdadeira. Vida no sentido da existência real com Deus. O homem pode ter vida bios. Aliás, o grego tem várias palavras específicas para esse conceito de vida, né? O homem pode ter vida bios, que é o corpo, a massa natural, existindo, se movendo, né? Sem Jesus, em alguma medida, sem Jesus como seu Salvador, o homem ainda vive. Embora o próprio Jesus também que mantém a própria existência humana. Mas ele continua vivendo sem a vida eterna, ele continua vivendo com a vida bios. Ele pode ter a vida ânima. A vida ânima é a vida animal, dos instintos, dos sentimentos, dessa situação toda. Ele pode ter essa vida também, faz parte. Mas existe uma palavrinha lá no texto grego que é zoe. A vida zoe, a vida eterna, a vida plena, a vida de Deus. Essa vida é só por meio de Jesus. Diz o texto aqui que sem Ele não há vida. Todos nós nascemos, como dissemos, irmãos, contaminados pelo pecado e consequentemente nascemos sem vida espiritual. Nós somos natimortos. Nós nascemos já num estado de morte espiritual. O homem não morre espiritualmente porque ele peca. Não é? Estou certo ou estou errado? O homem não morre espiritualmente porque ele peca. Pelo contrário, ele já nasce morto, porque ele é pecador por herança. Ele já nasce com uma herança pecaminosa e já nasce morto espiritualmente. Abra sua Bíblia mais uma vez, então, Efésios capítulo 2. Vamos lá. Efésios 2, versos 1 a 3. É um texto que você talvez até conheça de cor, mas eu quero ler para você aqui na versão linguagem de hoje, que diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. É uma versão um pouquinho diferente. Lá na sua versão atualizada vai dizer que Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso, o príncipe deste mundo, segundo o curso da sua própria natureza caída e pecaminosa. Nós já nascemos no estado de mortos. Então, Ele dá vida a quem já estava morto. Então, você não morre por causa do pecado que você pratica, mas você nasce morto, e porque nasce morto com o pecado e com a corrupção herdada de Adão, você vai praticar pecados. A sua vida, ela é consequência daquilo que você já nasce, ou já carrega desde o nascimento. A luz da vida, meus irmãos, ela só é possível em Deus, porque Deus é luz, e só Deus pode trazer então a verdadeira vida àquele que nele crê. Volte comigo a alguns textos. Leia lá o texto de Salmo 84, verso 11.
Salmo 84, verso 11, o salmista, um dos filhos de Coré, vai dizer: porque o Senhor é Deus, porque o Senhor Deus é sol, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele é sol. Deus é sol, era dito isto acerca dele desde os tempos do Antigo Testamento. Se você volta lá para 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, João vai dizer: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz. O fato de que João diz ali que Deus é luz, irmãos, é que ele é puro. Não é? Você olha para a lâmpada, você já não consegue olhar muito bem para essa aqui, que é de baixa intensidade. Mas se você olha para uma luz muito forte, você não consegue detectar se nela tem alguma sujeirinha ou não, porque a luz é muito intensa. Então a Bíblia mostra que Deus é luz, essa intensidade de luz, que não há nele treva alguma. Jesus também é luz, e ele concede a luz espiritual àqueles que nele creem. Os profetas do Velho Testamento, como dissemos, já apontavam para Deus como luz e apontavam para a vinda do seu filho, do Messias, também como a chegada do sol. A chegada do sol que traria vida e vida em abundância para o homem que nele cresce. Volta comigo para Malaquias. Volta lá, Velho Testamento, Malaquias capítulo 4. Malaquias 4, verso 2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, olha só, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Nascerá o sol da justiça. Isso era uma profecia de Malaquias, apontando mais ou menos uns 400 anos depois dele, quando viria o Messias. Se você corre comigo então para Lucas capítulo 1, volta lá, Lucas capítulo 1, verso 78, o texto de Lucas vai dizer assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Olha só. Aí, salvo engano, é a profecia ou é o cântico do pai de João Batista, do Zacarias, quando ele vê o filho nascido. Lembra que ele não podia falar porque ele ficou duvidando ali da palavra do anjo que lhe trouxera o anúncio de que ele teria um filho. Então ele foi emudecido durante todo o período da gestação do filho, ali na sua esposa Isabel, e quando nasce o filho, ele volta a falar, e ele voltando a falar, ele compõe uma poesia, e nessa poesia, no verso 78, ele diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. É o cumprimento profético de Malaquias, que Zacarias agora está levantando. Como olhamos, irmãos, lá no Evangelho de João, pode voltar lá para o capítulo 1, o Evangelho de João, na apresentação de Jesus, ele aponta para Cristo como sendo a luz. Olha o versículo 4 e 5. João 1, 4 e 5 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E ele volta então na sua introdução e fala: olha, teve um homem no passado que se chamava João, e aqui é uma reportagem ao João Batista, e ele vai dizer, ele não era a luz. João Batista não era a luz. Ele foi até confundido, alguns achavam que ele era o Cristo, e ele próprio disse: não, eu não sou nem sequer merecedor de amarrar o seu sapato, de amarrar as suas sandálias, eu não sou o Cristo. Então ele não era a luz, mas ele testificou, ele testemunhou, ele apontou o caminho da luz, que era o próprio Senhor Jesus, que também, outra ligação de parentesco, né? João Batista, também primo de Jesus Cristo, carnalmente falando. Então, o texto aqui de João vai dizer de novo, Jesus era a luz. João apontou o caminho. João mostrou quem era, mas ele mesmo não era a luz, mas ele apontou acerca da luz. Olha o versículo 9 também. O verso 9 diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo,
Então aí é um apontamento de João o evangelista sobre o próprio Jesus. Essa luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Meus irmãos, sem Cristo não há vida. Em última instância, sem Cristo não há vida de forma alguma. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Você viu aí nos versículos iniciais de 1 a 3, quando diz que todas as coisas, verso 3, foram feitas por intermédio dEle. E não só feitas, mas também mantidas. Se você corre lá para Hebreus, não precisa ir lá, mas é tarefa de casa, guarda aí. Hebreus também 1, de 1 a 3, vai dizer que Ele é o sustentador de toda a obra criadora de Deus. A obra da providência, ela é gerida e administrada pelo próprio Jesus, à luz do mundo. Então, sem Cristo, agindo, criando, sustentando, mantendo a nossa própria vida física, biológica, também não existiria. Mas a fala de João aqui não é olhando simplesmente a vida biológica, mas a vida verdadeira. A Zoe é o que João vai usar aqui nesse contexto. A vida Zoe, a vida verdadeira, não existe sem Jesus Cristo. Então, segunda coisa que eu quero propor é que Jesus é a luz do mundo, porque Ele nos livra das trevas espirituais. Se você olha na Bíblia, existe um binômio, existe uma dialética o tempo todo entre luz e trevas. Na Escritura, luz representa santidade, pureza, verdade, vida em essência, e trevas o contrário. Perdição, condenação, pecado, sujeira, impureza. Há muita gente, meus irmãos, vivendo enganada e, por assim dizer, então, vive nas trevas, vive no escuro. Então, é comum você usar essa figura de linguagem para a pessoa que vive na ignorância. Esse aí vive na idade das trevas, ou vive numa treva só, ele não tem conhecimento. É uma forma de dizer acerca da falta de conhecimento. As pessoas sem Deus, a Bíblia vai dizer muito claramente, no seu todo, as pessoas sem Deus vivem na escuridão. As pessoas sem Deus vivem nas trevas. Pode ter muita luz racional, pode ter muita luz da inteligência, pode ter muita luz de conhecimento, pode ter muita luz de percepção das coisas, mas espiritualmente falando, vivem nas trevas e vivem sem Deus. Então trevas é um sinônimo de engano, é um sinônimo de erro, é um sinônimo de mentira. Mas a Bíblia fala para nós que é muito perigoso viver nas trevas. Se você corre comigo ainda aqui no texto de João, capítulo 11, vamos lá? João 11, versos 9 e 10, ali no caso da ressurreição de Lázaro, um pouquinho antes do fato da ressurreição, ainda conversando com os discípulos, Jesus vai dizer: por acaso o dia não tem 12 horas? Nós falamos que o dia tem 24, né? Mas o judeu, ele contava diferentemente de nós. O dia tinha 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Das 6 da tarde às 6 da manhã, para o judeu é noite, não é dia. Então ele separava o dia ali diferentemente de nós. Então Jesus fala aqui: por acaso não tem o dia 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se ele anda à noite, tropeça, porque nele não existe luz. Então Jesus trabalha com a ideia de luz, da visibilidade de coisas visíveis, perceptíveis, físicas, e Jesus trabalha no mesmo contexto na luz quanto ao conhecimento da vida. Provérbios capítulo 4, versos 18 e 19, diz assim que a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais e mais. Mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Ou seja, o homem justo, o homem que anda com Deus, ele tem a luz perante ele o tempo todo, e é uma estrada clara, ele sabe por onde anda, mas o homem sem Deus anda tropeçando, e ele nem sequer sabe em que tropeçou, diz o texto de Provérbios. Então quem anda nas trevas, não sabe muito bem para onde vai. Já teve uma situação assim?
de um blackout total, energia acabou, você acordou na madrugada, sem um pingo de luz, a vela ou farolete, alguma coisa estava longe, até você chegar lá para pegar, quem sabe saiu dando caneladas em móveis, né? Batendo o dedinho na quina da cama, coisa parecida, porque quem anda nas trevas não sabe onde anda. É uma realidade que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui para nós. Olha o versículo 35 no capítulo 12 de João. Jesus diz assim: ainda por um pouco a luz estará convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai, disse Jesus. Então, o homem pecador, o homem sem Deus, ele anda em trevas. Esse quadro pode ser mudado? Como mudar esse quadro? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e por meio dele é possível para o homem sair do estado de trevas e vir para um campo de luz. É possível ele sair da condição de pecador perdido e vir para uma condição de alguém resgatado por Deus para a vida eterna. Ele nos transportou do reino das trevas, diz Paulo aos Colossenses, e nos trouxe para o maravilhoso reino do Filho do seu amor, para a luz do reino do Filho de Deus. Meus irmãos, é por isso que temos o Natal. Quando nós falamos em Natal, não é outra coisa a não ser a celebração da chegada da luz. O Natal hoje ele é parodiado, né, pelos enfeites coloridos, pelas luzes, pisca-piscas e luminares e tudo mais para ficar bonito, né? E a luz de fato ela está presente lá na criação da ideia natalina, seja nos pinheirinhos de Natal, lá com Lutero e outros do passado, está ali a presença da luz naquela época simbolizada numa vela acesa, representando justamente o fato de que a luz veio no Natal. Natal é a chegada da luz verdadeira, da luz que ilumina a vida do homem. O homem, portanto, ele jamais poderia ir até Deus, porque o caminho é impossível. É um caminho de trevas, o homem jamais conseguiria romper isto e chegar ao próprio Deus. Mas diz o texto do verso 14 aí em João 1, olha lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia vai dizer aqui para nós, irmãos, que Jesus é essa luz, e essa luz se materializou em forma humana. Ele desceu para o nosso mundo e se tornou um humano. Como era a vida de Jesus antes? Essa é uma pergunta absurda, não é mesmo? Nós não temos resposta para ela. Como era a aparência de Jesus, o ser de Jesus antes da sua encarnação? Ele tem um corpo? Ele tinha uma aparência física que os anjos poderiam olhar e falar: não, aquela silhueta ali é a silhueta de Jesus, ou a silhueta do Deus Filho, não é? Nós aqui temos o nome de Jesus aqui na terra, mas lá na eternidade passada, talvez ele não usasse esse nome, porque o nome Jesus é uma revelação do seu ministério, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mas a questão é, como era olhar para Cristo lá na eternidade, antes da sua encarnação? Ele era pura luz, puro brilho, pura glória. Se ele tem uma aparência, nós não sabemos dizer exatamente como e qual. É por isso que a Bíblia proíbe o homem de fazer qualquer imagem de Deus, porque o homem não sabe exatamente qual é a fisionomia de Deus, qual é a aparência desse Deus radiante, desse Deus glorioso. Eu já contei aqui uma certa feita, que quando eu fiz o exército, isso lá pelos idos de 1978, alguns de vocês não eram nem sequer nascidos na época, né? Mas quando eu passei lá pelo exército, apareceu um camarada lá que na época não tinha toda essa facilidade tecnológica de guardar fotografias, então ele pintava o quadro, tirava uma foto e depois pintava um quadro maior do recruta. E lá tiramos a foto, paguei o indivíduo e vamos receber o quadro em tal data. Quando eu recebi o quadro, eu fiquei extremamente decepcionado, não era eu. Era outro qualquer, mas não era eu. Eu fiquei revoltadíssimo. Eu não era aquela pessoa do quadro que ele pintou. A foto, o negativozinho preto e branco, tem guardado até hoje, é até bonitinho, né?
o recrutazinho, chapeuzinho ali de tiro de guerra, aquela coisa toda, mas aquela pintura no quadro não era eu. Fiquei revoltadíssimo. Irmãos, se nós que somos imperfeitos, nos revoltamos por uma imagem distorcida daquilo que nós somos, imagine Deus que é perfeito, e que ninguém nunca ouviu, que ninguém não sabe exatamente qual é a sua aparência, como fazer uma imagem representativa desse Deus. Por mais que nós tivéssemos a capacidade técnica de fazer uma imagem, jamais seria aquilo que Ele é. Por isso é pecado, é agressão ao ser de Deus, qualquer tentativa do homem estabelecer uma imagem sua. Mas o que eu quero trabalhar aqui, meus irmãos, é que só quem conhece verdadeiramente Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente, confia nele, como disse João aqui, aquele que nele crê, só esse pode ter realmente a vida, porque ele é a luz que traz a vida ao mundo. Só quando a pessoa tem esse encontro pessoal com Jesus, é que as trevas da sua vida se dissipam. Pegando carona, lá no texto da cura, daquele cego em João 9, o cego vai dizer, quem foi que te curou? Ele fala, olha, na verdade eu nem sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Depois, na continuidade da história, ele vai dizer que era Jesus e tal, que o curou, né? Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ó, quão cego andei e perdido vaguei. Eu e você também, éramos assim, cegos, sem vida. Talvez pudéssemos ter visão física, pudéssemos ter compreensão e conhecimento de muita coisa, mas espiritualmente cegos. Só Jesus é que pode realmente trazer vida e vida verdadeira, porque Ele é a luz. Então, voltando, irmãos, o Natal é uma realidade, porque Ele, o sol nascente das alturas, veio. Natal é a celebração da vinda da luz ao mundo. Natal é a celebração da vinda da luz que ilumina o homem. Terceira coisa, Jesus é a luz do mundo, porque Ele nos capacita à prática do bem. Mal é trevas, esse binômio está aí nas páginas da Bíblia, na própria cultura humana. Mal é trevas e bem é luz. O contraste está sempre feito na Bíblia ou na história. Luz significa aquilo que é bom, trevas significa aquilo que é mal. Viver nas trevas é viver praticando o que é mal. E viver na luz é viver praticando o que é bom. Quando nós olhamos, irmãos, para a nossa sociedade atual, nós temos a impressão de que o mal está vencendo. Está muito trevoso os dias nos quais passamos. A cada dia parece que o mal multiplica mais e mais. Dia a dia parece que o reino das trevas vai embaçando e tomando conta mais e mais da vida humana. E parece que o reino das trevas vai chegar ao momento de vitória completa. Essa é a sensação que muitas vezes nós temos ao ver a maldade campeando solta na história. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que os dias das trevas estão contados. Um dia, essa luz que é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus na sua essência, entrará literalmente na história. Abrirá esses céus como cortinas se abrem num palco de um teatro. E Ele entrará na história, a gloriosa luz de Jesus Cristo, o Senhor da glória, entrará na história e tudo aquilo que é treva será então dissipado. Não vamos entrar nos meandros aqui de como será aquele último dia, mas a Bíblia vai dizer que todas as trevas serão dissipadas e restará apenas a gloriosa presença do Senhor. Lá, nesse novo estado de vida, diz o texto de Apocalipse, nós nem sequer precisaremos da existência do sol. Porque tamanha é a glória de Deus, que a própria glória de Deus iluminará o nosso habitat, iluminará o paraíso eterno. Volta mais uma vez para João, agora no capítulo 3, olha aí, João 3, versos 20 e 21, o que é que diz o texto? João 3, verso 20 e 21, o texto diz assim: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então aquele que vive na prática do mal, ele não gosta da luz, ele não se achega para a luz, ele quer ficar nas trevas, para que as suas obras não sejam
manifestas, não sejam arguidas, não sejam percebidas. Verso 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, ou porque são obras feitas em Deus. Quando você vai para uma festa, você escolhe a sua melhor roupa, o seu melhor vestido, a sua melhor calça, terno, etc e tal, e vai para a festa. E quando você chega lá, um ambiente bonito, extremamente iluminado, você bate os olhos ou num espelho e percebe que alguma coisa não está bem. Aquela roupa não caiu bem, há uma pequena mancha, uma sujidade ali, e você de repente então procura ficar num cantinho onde aquela sujeira não apareça tanto. É isso que João está dizendo, aquele que está sujo, ele procura se esconder nas trevas, mas aquele que é limpo, ele não tem problema, ele quer viver na luz, porque ele não tem problema quanto àquilo que ele é. A Bíblia diz, meus irmãos, então, que os homens fogem da luz para as trevas, porque as suas obras são más, para que as suas obras não sejam manifestas. Luz significa, portanto, então, o bem que nós podemos praticar. Volta para João, lá na carta, primeira carta de João, capítulo 2, volta lá, diz o texto, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, aquele que ama o seu irmão, permanece na luz e nele não há tropeço, aquele porém que odeia o seu irmão, está nas trevas, ele anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É João dizendo que andar no pecado, seja ele qual for, João cita aqui o ódio ao irmão, mas qualquer que seja o pecado, é uma relação com trevas. Meus irmãos, como ver o triunfo do bem? É preciso olhar para Cristo, é preciso considerar Cristo como essa luz que vinda ao mundo, ilumina de fato todo o ser humano e toda a vida humana. Somente em Cristo é que nós podemos ter a promessa e a esperança plena de que um dia o mal será totalmente desarraigado, totalmente destruído, e o bem triunfará sobre o mal. A luz brilhará plenamente sobre as trevas, e somente os que estiverem em Cristo Jesus poderão desfrutar plena e eternamente dessa nova qualidade de vida, onde o bem triunfará. Essa é a realidade, meus irmãos, que temos aqui no Evangelho. É João dizendo, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você colocar esse verbo no futuro, também não tem problema. As trevas não prevalecerão contra a luz. A luz, ela é eterna. A luz, ela é definitiva. A luz dissipa toda e qualquer possibilidade de trevas. Estamos nesse mês de dezembro, já nos avizinhando aí ao dia natalino. Estamos lembrando aqui que Natal é Deus entrando na história humana. Natal é Deus trazendo luz para a vida humana. Não apenas a luz da existência, mas trazendo a luz da vida, que é o presente maior dado em seu Filho Jesus. Natal é a vida possível para aquele que crê em Cristo Jesus. Natal é a verdadeira luz brilhando sobre a minha e sobre a sua vida, para que todo aquele que nele crê, disse João. E eu termino só lembrando que crer para João é um ato de confiança. Não é apenas o crer histórico, não é apenas o crer factual, mas é o crer no senso de uma confiança inarredável e completa na pessoa de Jesus. Natal é uma realidade para você? É apenas uma data que a gente celebra para comer panetone, tomar um bom vinho, comer um frango assado? Natal é apenas uma época festiva para você? O Natal de fato é a lembrança grata perante o Senhor de que Ele deu o seu Filho para ser a luz da nossa vida e a salvação a cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, mais uma vez, nesse final de ano. Que Deus fortaleça a sua vida e que essa mensagem de que Natal é Jesus vindo ao mundo. Pode comer panetone, pode tomar o seu bom vinho, cuidado para não exceder, pode comer o seu frango assado, o seu torresmo ali, do melhor jeito possível na sua festa natalina, mas não perca de vista, Natal não é só isso. Natal é gratidão perante o Senhor, pelo fato de Ele ter dado Cristo Jesus em nosso lugar.